a dita defesa da gestante, que os promotores da morte dos bebês no ventre materno dizem fazer, é uma grande mentira. Porque para separar, para acabar com o trauma da gestante, separando o bebê fruto de violência sexual da própria gestante, hoje não é necessário matar o bebê no ventre materno. Vamos ver isso, vamos entender o que está acontecendo e a discussão deste momento. O principal vídeo sobre esse assunto é este, em que nós vamos esclarecer o que está acontecendo hoje. Venha conosco. Paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos aqui novamente para falar dos grandes desafios para o cristão no século XXI, em específico, o desafio do aborto. Falamos já de como o bebê no ventre materno é uma vida humana, com todas as características do ser vivo: respiração, mutação, reprodução, alimentação, secreção e, especialmente, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que o especificam, que mostram que ele é um ser humano único e diferente de seu pai, de sua mãe, de todos os outros. Vimos alguns erros, visões erradas do que poderia ser considerado uma vida humana autônoma, a questão da consciência, a questão da autossuficiência, digamos assim, que não são critérios adequados, mas hoje nós queremos entrar na questão central, em que pé está a discussão atual da questão da morte dos bebês no ventre materno. Bem, nós vimos que ao longo do tempo, nos últimos 30, 40 anos, essa pauta de aumentarem os casos de permissão legal, ou de não criminalização, ou de não aplicação de pena à morte dos bebês no ventre materno, não avança no Congresso Nacional. Deputados e senadores eleitos pela população, cobrados pela população, que é majoritariamente contra o aborto, têm, em resposta à exigência da população, deixado de ampliar casos de possibilidade de morte do bebê no ventre materno. No Poder Judiciário, todavia, especialmente no Supremo Tribunal Federal, esses casos eventualmente são ampliados. E é lá que se tem ganho espaço para a ampliação desses casos. Nós tivemos uma situação já de permissão de realização desse tipo de procedimento em relação a bebês anencéfalos, alguns anos atrás. E o pior acontece quando, no Poder Executivo, está um governo que está comprometido com a ampliação desses casos, como aconteceu nos anos 90 do século passado, em que, nós já falamos também, passou a bastar a mera alegação de ter sido vítima de estupro, sem qualquer tipo de diligência posterior, para se possibilitar a realização da morte do bebê, sem qualquer responsabilização criminal. Isso era a grande dicotomia que havia e que houve, assim, que ficou nos últimos 30, 40 anos. A situação gravíssima da vítima de abuso sexual e a situação ainda mais grave da possibilidade de perda da vida do bebê no ventre materno. Então, essa dúvida. E se começar a imputar aos defensores da vida, aqueles que querem a vida dos bebês no ventre materno, a pecha de apoiadores de estupradores, o que absolutamente não é verdade. Porque a própria exigência de que se registre uma ocorrência de abuso, o que busca isso? Busca a responsabilização criminal daquele abusador, daquele estuprador. Quem está pedindo, quem está zelando pela responsabilização do estuprador são os defensores da vida. Aliás, como é o que fazem mais das vezes, porque os defensores da vida, mais das vezes, têm feito propostas de juízos mais severos, combinações criminais de penas mais severas para estupradores e abusadores sexuais em geral. São os defensores da vida que fazem isso. Bem, embora os defensores da morte dos bebês no ventre materno digam que são eles os defensores das gestantes que estão contra os abusadores. Ora, contra os abusadores não estão efetivamente. Mas toda essa questão se viu e se vê hoje superada. Quero dizer o seguinte: esta dicotomia que por 30, 40 anos houve entre a questão do estupro e o direito à vida no ventre materno
acabou. Não tem mais razão de ser. Nós não precisamos mais falar disso. Por quê? Porque ao longo das últimas décadas, a ciência da medicina evoluiu. Evoluiu ao ponto de possibilitar que, a partir das 23 semanas de gestação, caso a gestante não queira ter o bebê, não queira ter vínculo com o bebê, isso valeria para o caso, por exemplo, de risco de vida da gestante, ela quer que finde a gravidez, porque a gravidez vai pôr em risco a sua saúde e a sua vida, eventualmente. Que é muito raro. Mas mais ainda para os casos de gestação decorrente de estupro ou outras situações, é que a medicina chegou ao ponto de que a partir das 23 semanas se pode fazer o parto antecipado, em que se alcança esse objetivo de separar a gestante do bebê. O que a vítima de abuso sexual, de estupro, quer? Afastar-se do bebê do ventre materno, porque esse bebê a recorda da situação de violência sexual sofrida. Então, com muita justiça, né? Embora haja muitos casos em que aconteça o contrário, em que essa gestação é uma ocasião de superação daquele abuso havido, daquela violência daquela terrível violência acontecida. Isso existem muitos casos, em que a mamãe tem o bebê e ama o bebê, e é uma situação de amor, de entrega, de crescimento, de bondade, em que ajuda, inclusive, a desfazer o mal daquela violência extrema do estupro. O nascimento e o cuidado do bebê, mesmo o bebê filho daquele abusador, é uma ocasião de crescimento, de amor, de melhora, de gratificação da gestante. Bom, mas isso não é exigível de todas. Então, o que elas querem é a separação. Bom, essa separação ela pode ser feita perfeitamente pelo parto. Então, pelo parto, o objetivo de separação da vítima de abuso, gestante, do bebê no seu ventre é alcançado, sem o resultado morte do bebê. Esse bebê ficando vivo, podendo ser encaminhado à adoção. E nós sabemos que no Brasil as listas de espera de adoção de bebês pequenos são gigantescas. Há muito mais pais querendo adotar bebês pequenos do que bebês pequenos para adoção. As crianças que ficam muito tempo, às vezes até a maioridade, em abrigos, em lares, em casas de acolhida, em lares acolhedores, são aquelas que se descobrem a situação de negligência, de abuso, de violência, enfim, já aos 5, 6, 7 anos ou mais, e que, bom, para crianças dessa idade não há interessados tantos em adoção. Há mais crianças abandonadas a partir dessa idade do que pais interessados em adotar. Então, esses ficam realmente abandonados. Os bebês pequenos é o contrário. Os bebês pequenos, a lista de pais que querem adotar é muito maior. Então, esses bebês que nasceriam por esses partos, que os separariam da vítima, sua mãe de abuso, iriam para famílias que os desejam. Em face disso, nós podemos dizer o seguinte: desde os últimos anos, não há qualquer razão para a realização de um procedimento que gere a morte do bebê no ventre materno, a não ser o objetivo desta morte. O objetivo de um procedimento desses só pode ser a morte do bebê. O que se quer é a morte do bebê. Essa é a justificativa de que não, o que se quer é preservar a vítima. O que se quer é que não se obrigue ela a ser mãe. Neste momento, nessas discussões que estão acontecendo hoje, o que mais se ouve em defesa da morte dos bebês é: criança não é mãe. Chega de apoiar os estupradores. Como se estivesse querendo obrigar as vítimas de abuso a serem mães. Isso é absolutamente irreal. Isso é só um jogo de propaganda. O que a medicina está possibilitando hoje, e aí então, no ano de 2024, no ano passado, em fevereiro, o Conselho Federal de Medicina editou a resolução 2378, 2378, de 2024, que passa a querer responsabilizar médicos e pessoas que realizem aborto a partir das 23 semanas por causa disso. Porque a partir das 23 semanas, para você separar o bebê
no ventre materno de sua gestante, basta fazer o parto e a criança nasce com vida. Não há nenhuma necessidade de se realizar um procedimento abortivo a não ser o objetivo de matar a criança. A separação da gestante do bebê fruto do abuso sexual pode acontecer pelo parto ou pelo procedimento abortivo. No primeiro caso, a criança sobrevive, no segundo não. Optar-se pelo segundo em detrimento do primeiro tem como único objetivo, o que você quer? É a morte do bebê. No entanto, toda a propaganda midiática que apareceu nos grandes meios de comunicação, nos grandes noticiários, dos grandes meios de mídia nacional, foi apoio ao estupro. Foi desumanidade com relação à gestante que teria que ser responsabilizada, que já foi vítima de uma violência extrema e quer se responsabilizar ela ainda mais. Isso é tudo mentira. Até porque o primeiro foco da responsabilização não é da gestante, são dos outros que realizam o procedimento, porque eles têm a obrigação de saber que se poderia realizar o parto com o mesmo objetivo de separação de gestante e bebê, sem o resultado morte. O Conselho Federal de Medicina, houve muitos casos nos últimos anos, antes dessa resolução, em que ele estava mostrando que não há nenhuma necessidade desses procedimentos que geram a morte dos bebês no ventre materno. Que os médicos deveriam realizar os partos antecipados, que todos ficariam bem. Inclusive, o parto antecipado gera muito menos risco à saúde da gestante do que o procedimento abortivo. O procedimento abortivo coloca muito mais em risco a saúde e a vida da gestante do que o parto antecipado. Então, por que se quer o outro procedimento e não o parto antecipado? É porque se faz questão da morte do bebê, inclusive sem nenhuma preocupação com a saúde e com a vida da gestante. Esses defensores da morte do bebê no ventre materno, que se dizem defensores das gestantes, defendem um procedimento que põe mais em risco a vida e a saúde da gestante do que os defensores da vida. Do que o procedimento que os defensores da vida defendem, que é o parto. Infelizmente, se ingressou com uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, no Supremo Tribunal Federal, em que o que se buscou foi a suspensão, e se obteve, a suspensão dessa resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina. O partido PSOL e outras entidades ingressaram com essa ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, como se essa resolução estivesse ofendendo a Constituição Federal, e o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, deveria suspender essa resolução. E ele suspendeu, efetivamente. Hoje está suspenso. Mais do que isso, até então o ministro Alexandre de Moraes, que deu esse despacho, até passou a cobrar dos hospitais que demonstrassem os abortos que estavam realizando, os procedimentos abortivos que estavam realizando, para se comprovar que a decisão dele estava sendo correta. O que parece exceder em muito o que seria a competência do Supremo Tribunal Federal. De toda sorte, o que nós temos é isso. Um grande engodo, uma grande mentira de se relacionar responsabilização pela morte dos bebês no ventre materno ao abuso sexual à vida. Não. Hoje isso está totalmente separado, totalmente desvinculado uma coisa da outra. E só se insiste no procedimento que vai gerar a morte do bebê, porque a morte do bebê é o objetivo. Essa é a principal, são os principais dados a se tomar conhecimento neste momento. Principal argumento para nós defensores da vida. A morte do bebê no ventre materno é desnecessária. O parto pode ser aplicado com sobrevivência do bebê e melhor saúde da gestante. Rezemos muito por isso, por essa terrível chaga, por esse terrível genocídio, porque as mortes dos bebês nos ventres maternos são a maior causa de morte de seres humanos na Terra no último meio século, incomparavelmente mais, muitas vezes mais, dezenas, centenas de vezes mais do que todas as guerras somadas, do que todos os crimes cometidos. Todos os outros crimes cometidos. Então rezemos, peçamos que Deus abençoe a todos. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal e conheça também as nossas outras séries, da Urgência da Mensagem de Nossa Senhora em Fátima, O Segredo, as aparições posteriores de Nossa Senhora Irmã Lúcia, os tesouros da igreja, as meditações dos santos. Deus abençoe a todos e até a próxima.